E aí, quer saber como fazer esse efeito pedra top demais com esses detalhes aí do lado? Com ferramentas simples aí que você tem na sua casa. Todo mundo tem essa ferramenta na sua casa, tá? Então, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí. Tem peça muito legal para você aprender a fazer na sua casa e ainda ganhar um dinheiro, tá legal? A gente vai usar essa bacia aí que eu uso em bastante vídeo. Ela é muito boa para fazer vaso para rosa do deserto, para usar como molde, tá? Ela mede 18 centímetros de altura por 32 de diâmetro. Esse molde de areia fina, precisa estar um pouco úmida. Tem vídeo aí no canal de como que eu faço esse molde de areia. Se você tá com essa dúvida, dá uma olhada aí que tem 2 ou 3 vídeos de como fazer passo a passo. Passamos o óleo em volta para facilitar na hora de soltar a peça. E vamos lá para a massa de areia e cimento. 2 medidas de areia para uma de cimento. Areia fina é a mesma que eu uso para fazer o molde de areia. E o cimento é cimento normal de construção. 50 quilos, tá? Você vai em loja de materiais de construção, tem esse cimento aí. Eu prefiro as numerações CP3, CP4 e CP5 para fazer esse tipo de peça aí. Então, pessoal, fazer vaso de cimento é muito bom por causa disso. O cimento é muito fácil de você achar, os materiais, a areia também é muito fácil de achar e é barato em relação ao que você faz para vender, tá? Por exemplo, um vaso desse aqui que eu estou fazendo, eu vendo em média R$25. O saco de cimento já valeu quase o saco de cimento. Aqui um saco de cimento está R$35, eu não sei nas demais localidades, mas já praticamente já pagaria o saco de cimento, tá? A areia também é muito barato, você faz aí com meio metro de areia, muitos vasos que você nem consegue conferir. Então é um ótimo negócio para você começar com pouco dinheiro, por exemplo, com 70 a 80 reais você começa a fazer vaso de cimento aí na sua casa, tranquilo, tá? Muito bom, muito fácil de você fazer. E você adquirir cliente aí, você vai conseguir com o tempo. Você faz aí os primeiros, vende para os seus parentes, aí vai passando para um, passando para outro. Daqui a pouco você já tem bastante cliente aí. O importante sempre é você fazer um produto bom, tá? Que não estrague com facilidade, uma pintura boa, faz uma boa impermeabilização para o cliente comprar e ver que aquilo é durável, é bom e vai comprar de você e vai recomendar também para outras pessoas, tá? Então isso é importante, você fazer um produto aí durável, bom. Não é só você fazer de qualquer jeito, fazer a pintura de qualquer jeito, não fazer a impermeabilização legal, que a peça não vai durar muito tempo. Você vai vender uma vez, aí o cliente vai ver que aquilo não é bom e não vai comprar mais de você. E se alguém perguntar para essa pessoa se os seus vasos são bons, ele vai dizer que não. Então você vai perder aquele cliente que comprou e também outros clientes que poderiam comprar por recomendação dos demais clientes. Fechamos aqui o furo. Esse furo aí, pessoal, é para não dar bolha na sua peça. Se você está tendo essa dificuldade, deixa essa parte assim. Agora vamos medir aqui como se fosse uma pizza. Repartimos primeiramente em 4 vezes. Depois uma no meio de cada das partes que você repartiu. E somente, tá? Você vê que ficou 8 repartições, justamente igual uma pizza. Aí você vem com um pedaço de cano PVC, faz esse movimento de baixo para cima ou de fricção, para cima e para baixo, para fazer esse detalhe aí. E você faz justamente na marcação que você fez, tá? É só ter a ideia do cano PVC na vertical, colocar mais ou menos aí no prumo, como a gente fala, e fazer esse detalhe aí. Você vê que o acabamento já vai ficando certinho, fica muito bom. Essas coisas aí, tudo que você tem em casa serve como ferramenta aí para você fazer alguma coisa, tá legal?
Olha só como vai ficando bem legal, é bem fácil de você fazer esses detalhes e fica um desenho muito bom. Ainda vamos fazer o detalhe do efeito pedra, que você vai ver como vai ficar muito legal. E é muito fácil de você fazer também, beleza? Então eu estou fazendo essa série de vídeos aqui sem utilizar gabarito, para o pessoal que fica reclamando aí que não está conseguindo fazer, que com gabarito é muito difícil. Mostrar para o pessoal aí que dá para fazer vários modelos de vasos utilizando a ferramenta simples, sem utilizar gabarito, e que dá para você vender essas peças aí bem fácil, fica muito bonita mesmo, uns desenhos bem legais. Então a desculpa de não estou conseguindo fazer minha primeira peça vai cair por terra nestes vídeos aqui. E essas partes aqui, essas beiradas do acabamento, você vem acertando aí com a colherzinha para não ficar essas marcações aí mais grossas. Se você quiser deixar assim também, estaria bom, mas eu estou fazendo aqui para deixar só essa parte aí do acabamento como se fosse liso. E vamos aqui para o acabamento, pessoal. Feito pedra, muito top. Saco de plástico, você não precisa amassar ele muito, tá? Só dar algumas dobrinhas nele aí para ficar esse acabamento mais largo. A gente fez no outro com saco plástico, mas bem amassado. Esse aqui você vai deixar ele com poucos amassados para ficar mais espaçado e não pressionar muito contra a peça. Depois que faz a pintura disso aí, pessoal, fica muito legal, fica sensacional. Você pode fazer de várias cores aí, a pedra fica bem legal mesmo, tá? Então esses detalhes aí, ó, fazem muita diferença. Se você quisesse deixar também a peça liso, ficaria muito legal. Agora vamos aqui acertar o fundo do vaso para fazer os pezinhos, tá? Vamos fazer os pezinhos também para ficar um desenho mais legal, uma peça mais bonitinha. Dá para você vender mais fácil a peça com os pezinhos, tá? Isso aqui já é uma dica importante. Sem os pezinhos você pode até vender a peça mais barato, mas com o pezinho você vai vender ela com mais facilidade. Vamos lá, fazer 4 pezinhos, você faz como se fosse um X aí no meio do fundo do vaso, para você fazer um pezinho em cada extremidade, para você não perder aí a direção. Como já tem essas marcações aí, então fica fácil, só fazer entre uma e outra os pezinhos, porque já tem a marcação. Vamos fazer os detalhes também aqui nos pezinhos, para dar continuidade do desenho da peça, do acabamento aí feito pedra. Agora é só acertar a altura dos pezinhos, pessoal, muito rápido, muito fácil de fazer. Dá umas batidinhas em cima da cerâmica para acertar. Aí já vem com a faca aí que você tiver para cortar os pezinhos e ficar com acabamento bom. Não use a faca aí que você usa para fazer comida, porque você vai precisar amolar ela depois, que vai ficar muito ruim, tá bom? Então separa aí uma faca velha que você tiver para fazer esse tipo de trabalho aí. Olha só como é fácil e rápido você fazer os pezinhos e cortar eles. O acabamento já fica bom. Ferramenta muito boa. Uma faca aí para você que trabalha com vaso de cimento. Para fazer, principalmente para fazer esses pezinhos aí. É bem rápido. Dá uma caprichada no acabamento no fundo. No fundo eu vou deixar liso. Se você quiser também fazer o efeito pedra no fundo, tá tranquilo. Agora só dar aquela conferida final para acertar a altura dos pezinhos. Você colocar o vaso no chão e não ficar balançando para lá e para cá. E só fazer os furos do dreno. Vou fazer 3 furos desse vaso aqui. Se você quiser fazer mais, 4, você pode fazer 5, 2, só um, dependendo da planta que você for colocar dentro. Você vê se ela precisa de muito dreno ou de pouco, beleza? Agora é só esperar o dia seguinte, 24 horas depois, para virar a peça. E no dia seguinte a gente já pode retirar a peça de cima. As maiores eu espero 2 dias para não correr o risco de quebrar. Você vira ela com facilidade, com cuidado aí também, para não derrubar no chão e quebrar, estragar o seu trabalho. Olha só como a espessura fica certinha, tá? Pessoal, isso aí com o tempo
vai ficando automático, tá? Você que não está conseguindo fazer a espessura direito, fica tranquilo, com o tempo você vai conseguir, vai ficando automático essa parte aí. Aí você retira toda a areia de dentro. O passo seguinte, depois de retirar a areia de dentro, é colocar a peça dentro da água, deixa lá por mais ou menos uns 3 dias para fazer a cura, não correr o risco de trincar a peça daqui com o tempo, se o cliente reclamar que a sua peça trincou, aí você vai ter um problema, aquela dificuldade toda. Tá aí, pessoal, mais um vaso muito legal, muito bonito mesmo, uma peça excelente de primeira. Acabamento bom, espessura muito boa. Depois que faz a pintura, você pode pintar essas pedras aí de uma cor e de outra. Essas marcações do meio você pode fazer de preto. Enfim, fica uma peça muito legal mesmo. Ainda vou fazer o vídeo da pintura desses vasos aí que eu estou fazendo, beleza? Eu espero que esse vídeo seja útil para você em alguma coisa. Fica na graça e na paz do Eterno e até a próxima. Valeu, pessoal!